Fim do pente fino do INSS, a revisão de benefícios. O pessoal está perguntando nos comentários desse canal quando vai acabar o pente fino do INSS. Então me acompanha até o final e não esquece de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas com essa informação que vai surpreender muita gente. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 16 de setembro de 2021, e já fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer ficar informado. Aproveita essa oportunidade agora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Segundo o INSS, essa revisão dos benefícios ela está relacionada a pendências cadastrais identificadas, não adentrando nesse momento das regras de direito que geraram o benefício. Então não tem nada a ver com as regras que deram origem ao benefício, mas sim com uma atualização. E isso é o que o INSS passou. O INSS não informou quantos benefícios já foram revisados desde que o pente fino começou e, portanto, nem se houve aí suspensão de quantos pagamentos e procedimentos. Como esse canal ele não tem vínculo com o escritório que eu trabalho há 17 anos, mas eu me comprometi a fazer ele para manter vocês informados, vou dizer para vocês que, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão sim tendo o seu benefício cessado, né? Portanto, o INSS está cortando o benefício, sim, muito embora algumas pessoas também estão tendo a oportunidade de ter o seu auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, e prometo para vocês um vídeo no futuro explicando qual é a melhor saída para o pente fino. Quem recebe essa notificação, esse chamado do INSS para participar do pente fino, ele deve correr para apresentar a documentação que for pedida pelo INSS, seja pela internet, seja pelo posto, após esse agendamento. E se for o caso de perícia médica, tem que agendar dentro do prazo para evitar a suspensão do seu pagamento, para que você não fique sem o benefício. A lei autoriza o INSS a revisar os benefícios concedidos nos últimos 10 anos para averiguar irregularidades. O benefício que não comprova aí, né, ou melhor, o beneficiário, né, a pessoa que recebe o benefício do INSS, que não comprova o seu direito à renda, pode ter o benefício suspenso e até mesmo cancelado, e o INSS pode pedir todo o dinheiro de volta. Mas esse é assunto para outro vídeo também. Para os beneficiários com mais de 10 anos recebendo o benefício, o INSS só pode revisar se houver algum indício de fraude que quer aí apontar na sua própria notificação, quando você recebe do INSS, o porquê de você estar recebendo esse chamado para o pente fino. Nesses casos, não é uma atualização, quando existe um indício de fraude. É o que afirmam aí os advogados especialistas que têm recebido pessoas que recebem benefícios, por exemplo, há 20 anos. Um exemplo, uma pensionista, a pessoa recebe pensão por morte, recebeu a notificação do INSS pedindo documentos do seu marido que morreu há 25 anos. É uma situação não muito comum. Agora no ano de 2020, aqui no interior paulista, um dos clientes aqui do escritório, que também recebe pensão por morte, recebeu essa notificação do INSS, sendo que recebia a pensão há mais de 20 anos. E o INSS pediu documentações, e eu vou explicar o porquê. Imagina você um xerox que você tem aí na sua casa, procura aí na sua gaveta agora algo que tenha 20, 30 anos, 10 anos. Garanto para você que você vai ter aquela folha amarelada. Agora imagina lá no INSS, você acredita que eles têm a documentação antiga? E mesmo que tivesse a documentação antiga, vamos lembrar que o tempo passou e tudo mudou. Nós sabemos que hoje as coisas são diferentes. Pode ter havido modificações. Na época, por exemplo,
que foi concedido, começou a ser pago o benefício, pode ser que esteja faltando um documento atualizado, por exemplo, o endereço. Se a pessoa mudou de casa, se ela mudou de telefone, e mais, pode haver ali, por exemplo, a falta de algum documento. Imagina se lá no documento do INSS, no processo da pessoa, existe uma fotografia atualizada. Não existe uma fotografia atualizada, por exemplo, aqui do seu RG, né? De uma identificação pessoal. Então, muitas das vezes, eles querem apenas atualizar essas informações. E, infelizmente, para evitar que as pessoas percam o benefício, tem que se agir de formas extremas. Tem alguns advogados entrando com mandado de segurança e o juiz concede a liminar para que o INSS possa demonstrar aí a legalidade do seu ato, uma vez que são pessoas idosas, são pessoas que dependem desses benefícios e que recebem, como eu disse, há 10, 20, 30 anos, 40, já vi casos de pessoas que recebem sim há 40 anos pensão por morte e foram chamadas no pente fino do INSS. Então é complicadíssimo. Nós vamos entender o pente fino agora. Eu quero dizer uma coisa que vai assustar muitas pessoas. Na realidade, o pente fino do INSS ele já acabou. Sim, o pente fino do INSS, só para a gente ter uma noção, o governo federal ele estendeu esse pente fino por mais 2 anos, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios. Como essa já estava autorizado no texto que instituiu o programa do pente fino, a análise de benefícios com indício de irregularidade, ela terminou em 31 de dezembro de 2020. Nós sabemos que em 2019 o governo veio com tudo para economizar recursos e não pôde fazer o pente fino do INSS porque eles precisavam aprovar a reforma da Previdência. E também não estava pronto o sistema que iria identificar os erros e as pessoas que possivelmente teriam alguma fraude dentro do INSS. Isso foi implementado em 2020, mas veio a pandemia e todos os problemas que nós vimos. Com isso, o governo estendeu o pente fino do INSS até 31 de dezembro de 2022. Exatamente isso que você entendeu. O pente fino, portanto, ele já acabou, mas o governo atual estendeu ele até 31 de dezembro de 2022. Só para a gente entender, o pente fino nos benefícios tem como base o artigo 69 da Lei 8.212 de 1991, que permite ao mantenedor, que mantém o benefício, no caso, o INSS, o Programa Permanente de Revisão de Concessão e Manutenção de Benefícios por ele administrado, a fim de apurar irregularidades ou erro. Ou seja, se houver a qualquer momento, mesmo se não existir o pente fino, a identificação de fraude ou possível irregularidade, o INSS chama essa pessoa que recebe para ela poder provar que está tudo correto. No mais, pela lei atual de cadastro, pode ser feito aí nos primeiros 10 anos na concessão do benefício, a averiguação. Se houve algum erro de cálculo, o INSS pode chamar a pessoa se houver algum erro. Assim como você também, se encontrar algum erro no seu pagamento, pode pedir uma revisão. Passados esses 10 anos, o INSS só pode chamar as pessoas se houver indício de fraude ou de irregularidade. E esse indício de fraude pode ser que na hora que a pessoa fez o seu cadastro lá no INSS, na hora que você pediu sua aposentadoria, o funcionário digitou um número a menos, colocou uma letra trocada do seu nome. Qualquer erro desse pode levar você ao pente fino do INSS, onde você vai provar que o benefício realmente é seu. Fora isso, os benefícios por incapacidade obrigatoriamente têm que passar por revisão do INSS a cada 2 anos e isso não acontece. O auxílio-doença, por exemplo, ele não pode ser pago por mais de 4 meses, a não ser quando existe um indicativo do médico afirmando que você precisa receber por mais tempo, por 6 meses, por 1 ano ou até por 2 anos um auxílio-doença. Fora isso,
obrigatoriamente a pessoa tem que passar por revisão. E só fica livre disso quando atinge os 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, ou se recebe o benefício de aposentadoria por invalidez por mais de 15 anos e tem 55 anos ou mais. Pessoas também portadoras do vírus da AIDS ficam livres. No mais, todos têm que passar por revisão, independente do pente fino. Acontece que o pente fino ele é uma espécie de mutirão para revisar todas as pessoas que estão há mais de 6 meses recebendo o benefício sem passar por perícia médica. Nesse momento nós estamos vendo o pente fino no auxílio-doença, agora no BPC-Loas, e até o final do ano a pretensão do INSS é iniciar o pente fino naquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez. Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui no canal para eu poder manter vocês atualizados em relação a isso. Lembrando que o pente fino pode ajudar as pessoas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, se você ficar interessado, mas a questão aqui é que o pente fino foi prorrogado por mais 2 anos e ele acabou, portanto, em 31 de dezembro de 2020. E, infelizmente, o governo, querendo economizar recursos, principalmente porque pagou muito lá em 2020, sem realizar a perícia médica, o governo agora quer que as pessoas tenham uma investigação mais aprofundada para saber quem realmente precisa receber o benefício. Com isso, infelizmente, até 31 de dezembro de 2022, nós teremos aí esse pente fino do INSS. Ah, mas quer dizer que acabou? Chegou lá em 2022, a partir de 2023 não tem mais pente fino do INSS? Não, não tem. A diferença é que aí as revisões regulares, essas previstas em lei, vão continuar normalmente sem fazer esses mutirões para cortar benefícios. Aí acaba o pente fino, a não ser que o novo governo institua aí por mais 2 anos um pente fino do INSS. Só lembrando que a reforma da Previdência veio como uma fórmula mágica em 2019, só que deixou as coisas piores para a população brasileira, de forma que o INSS continua endividado, não mudou a situação, e já falam até mesmo em uma nova revisão, melhor, uma nova previdência já, uma nova reforma da Previdência, desculpa, falhou a memória aqui, já falam em uma nova reforma da Previdência no futuro. Muito embora essa reforma da Previdência já venha acontecendo veladamente, através dos diversos decretos, medidas provisórias que mudam a todo momento, que tiveram ali modificações em 2020, 2021, e também está tendo modificações lá dentro do INSS, só que de uma forma mais velada, mas não escondida, mas, vamos dizer assim, que eles colocam uma medida provisória hoje, algo que não foi colocado lá na reforma da Previdência, porque talvez não passaria, não fosse aprovada a reforma da Previdência. Fizeram uma reforma da Previdência bem política para que fosse aprovada, prejudicando a população brasileira. Muitos não vão conseguir atingir a sua aposentadoria, infelizmente, não da maneira que queriam, e com isso não tem muito resultado, continua o endividamento da Previdência Social, que é a galinha dos ovos de ouro do governo. Para o INSS nunca vai faltar dinheiro. Então, por que existe essa dívida? Porque eles usam os recursos em outros lugares. Só para a gente ter uma ideia, todo mundo é obrigado a pagar o INSS. Até mesmo quem não paga o INSS é obrigado a pagar o INSS. O exemplo típico, se você comprar uma casa, tem que pagar o INSS. Se você construir uma casa, tem que pagar o INSS. Se você receber uma quantidade de dinheiro, você tem que pagar o INSS. Enfim, não tem como se livrar do INSS. Se você trabalha obrigatoriamente, você paga o INSS forçadamente. E para onde vai todo esse dinheiro? O dinheiro deveria ir para o INSS, mas não, é utilizado em outros recursos e sobra para a população brasileira pagar essa conta aí que sai caro. Então, o pente fino do INSS ele já acabou e agora foi renovado até 2022, 31 de dezembro de 2022. E 2023, vai ter pente fino? Não vai ter pente fino.
vai ter apenas as revisões regulares, o que é normal, o que já deveria acontecer por lei. Por exemplo, se a pessoa recebe auxílio-doença, ela tem a data de cessação do benefício, o dia em que vai acabar. Se a pessoa não tem essa data, algo está errado. É por isso que está havendo o pente fino, para corrigir essas distorções, para que as pessoas passem pelo pente fino, para que seja transformado esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sim, para ajudar a pessoa. E também para aquelas pessoas que não têm o direito, para que possam deixar o espaço para outras pessoas que tenham direito. Infelizmente, é uma realidade dolorosa, mas a aposentadoria por invalidez, ela não é para sempre. Ela precisa das revisões regulares. Ela só se torna para sempre depois que a pessoa completou 60 anos de idade ou que esteja recebendo há 15 anos o benefício e tenha 55 anos de idade ou mais, e também não passam por revisões as pessoas que têm o vírus da AIDS. No mais, todos têm que passar por uma revisão, mas não pelo pente fino. O pente fino é uma medida emergencial para tentar corrigir erros que são erros administrativos, erros do próprio INSS. Por uma administração ruim, você é obrigado a se submeter ao pente fino do INSS. O pente fino do INSS, então, até 31 de dezembro de 2022. Previna-se, mantenha a sua documentação atualizada para não perder o seu benefício. Espero que esse vídeo tenha ajudado você para que você possa se organizar para não perder o seu benefício. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos pela companhia, pela paciência, pela audiência. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, 16 de setembro de 2021. E em breve eu volto com mais um vídeo informativo. Se tiver qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários do canal para que eu possa voltar em outra oportunidade para tentar ajudar vocês. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.